Vamos lá então, continuando o nosso estudo de sexta-feira, nós estamos na Revista Espírita, mês de maio de 1859, Cenas da Vida Privada Espírita. Esse é o nosso terceiro encontro. Nós vamos continuar seguindo aqui a conversa, né, feita entre Kardec, aliás, entre aquele médium, um amigo de Kardec, e o espírito, né, que se identificou com o nome de... Deixa eu pegar aqui o nome dele. Aqui na primeira conversa... Pierre Le Flamand. Esse é o nome do nosso personagem. Então, durante a conversa, por que ele se encontrava naquela casa, o que aconteceu com ele, se ele tinha família. E nós vimos no último encontro uma conversa um pouco mais voltada para o cotidiano dele, né? E o que é muito interessante, porque é uma curiosidade que se tem. O que os espíritos fazem no mundo espiritual após a desencarnação? Para aqueles espíritos mais elevados, como nós temos acompanhado, né, nos relatos de André Luiz e outros espíritos também, cada um ali se desenvolvendo através de instruções, através de novas tarefas, tantos e tantos trabalhos que são realizados. No caso desse espírito, ele era simplesmente um espírito vagabundo. E aí então ele comentava que ele ficava se misturando nas pessoas, em teatros, principalmente em peças com temas populares, com temas vulgares, se misturava com as pessoas nos bailes, né, para poder ouvir as conversas e tudo mais. E aí então o médium fez uma pergunta que chamou a atenção dele. Se você ouvia tanto sobre o dia a dia das pessoas, o que você poderia tirar de proveito disso? E ele acabava comentando que nada, ele simplesmente ouvia para poder se divertir e ver ali a imperfeição das pessoas, aquela hipocrisia, aquela máscara que geralmente as pessoas usam para poderem ali se destacar naquele meio onde elas vivem. Mas aí então foi chamada a atenção dele para que ele pudesse mudar um pouco, né, o foco da sua presença no meio dessas pessoas, para começar de fato a observar aquilo que acontece no mundo espiritual, aquilo que ele poderia observar na vida social das pessoas de um modo instrutivo, de um modo moral. Aliás, isso é um detalhe importante que eu comento com vocês já sobre um pensamento, uma frase que é sempre bastante valiosa, que ela diz assim, né, que mentes pequenas conversam sobre pessoas, mentes médias conversam sobre eventos, somente as mentes grandes conversam sobre ideias. Então, a partir dessas três perspectivas, nós podemos observar o nosso mundo, observando a futilidade do dia a dia das pessoas, comentando quem fez, por que fez, se gosta, se não gosta. A gente pode observar o mundo olhando os eventos que vão acontecendo e tirando ali as conclusões, muitas vezes até um pouco filosóficas ou apenas uma questão crítica, ou nós podemos abrir a nossa mente e começar a analisar a profundidade dos eventos que vão acontecendo aqui no nosso mundo. A mesma coisa também então para esse espírito. Ele se encontrava num ambiente extremamente rico, aliás, é aquilo que eu tenho falado para vocês com frequência recentemente, bom dia André, sobre a riqueza, né, do laboratório vivo que nós temos aqui no nosso mundo hoje, e nós podemos tirar o maior ou menor proveito dependendo da forma como nós analisamos aquilo que vai se desenrolando diante dos nossos olhos. Nós podemos assistir a um programa de televisão, por exemplo, um programa jornalístico que fala sobre violência nos centros urbanos, e nós podemos criticar as pessoas que sofrem, criticar a barbárie daquilo que acontece, nós podemos simplesmente comentar estatísticas daquilo que acontece, ou nós podemos olhar por uma perspectiva mais elevada, falando sobre as questões sociais, sobre as questões morais, procurando soluções. Então todo mundo vai olhar aquele evento de um modo diferenciado. Quanto mais elevada a nossa visão, mais proveito nós tiramos. É o que então foi passado para esse espírito. Perguntava se ele tinha amigos no mundo espiritual. Ele disse que eram amigos estouvados e tratantes como eu, que, como eu, se aborrecem.
dizem que sua companhia não é muito agradável, e aqueles que são felizes e que raciocinam se afastam dele. Bom dia, Angelina. E aí então depois foi colocado aqui, essa é a parte que eu queria passar para vocês, né, na questão número 26. Não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que contribuiriam para o teu progresso? E ele coloca sim, mas para isso é necessário que eu saiba aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir a cenas de amor e de deboche que não têm influenciado o meu espírito para o bem. Então, exatamente o que nós colocamos, há necessidade de nós desenvolvermos esse olhar crítico produtivo do que um crítico destrutivo. Então, quando nós vamos mudando a forma de ver o mundo, nós começamos a coletar mais informações que vão nos ajudando a desenvolver o raciocínio, a desenvolver os nossos valores e ampliar a nossa visão a respeito do que acontece à nossa volta. Depois aqui então, para finalizar, foi proposto para nós que ele coloca aqui na questão 30, de modo que quando te divertes, te instruis, visto ser impossível observar bastante na sua posição. E ele coloca assim, mas o que mais aprecio são certos colóquios. É realmente curioso ver a manobra de algumas criaturas, sobretudo das que ainda querem passar por jovens. Em toda essa lenga-lenga, ninguém diz a verdade. Assim como o rosto, o coração se maquia, de modo que ninguém se entende. Acerca disso, realizei um estudo de costumes. Aí então vem o grande pulo do gato agora dessa conversa. Pois bem, não vês que poderíamos ter boas conversas como estas, da qual ambos poderíamos tirar proveito? E aí então ele começa a se sentir mais motivado a mudar a perspectiva, a mudar o foco da conversa. E aí depois, já que é assim, continuarás as tuas observações, ou como dizes, teus estudos sobre os costumes. Até o momento não os aproveitaste muito. É preciso que eles sirvam ao teu esclarecimento, e para isso é necessário que o faças com um objetivo sério e não como diversão e para matar o tempo. Dir-me-ás o que viste, raciocinaremos e tiraremos as conclusões para a nossa mútua instrução. E aí então o espírito já começa a se sentir motivado a estar ali ao serviço desse médium para poderem estudar. E aí coloca, né, não é tudo. Gostaria de te proporcionar ocasião para praticares uma boa ação. E ele coloca, de todo o coração, dir-se-á que poderei servir para alguma coisa. Fale-me logo o que é preciso que eu faça. E aí então, nada de pressa. Não confio missões tão delicadas assim àqueles a quem não tenho confiança. Tens boa vontade, não há dúvida, mas terás a perseverança necessária? Eis a questão. E ele diz assim para finalizar, é preciso, pois, que eu te ensine a te conheceres melhor, para saber de que és capaz e até que ponto posso contar contigo. Conversaremos sobre isso uma outra vez. E ele coloca, tu verás. Adeus, pois, por hoje, e até breve. E aí então eles encerram aqui essa primeira conversa, mostrando o espírito que inicialmente entra na casa daquela pessoa de uma forma curiosa, que era ali um colega de escola, que eles brigavam na época de escola. 15 anos depois da sua desencarnação ele volta àquele local, e ele então, observando por curiosidade, e aqui como nós vimos, certamente induzido por espíritos, né, para que ele pudesse se aproximar daquele médium, ele começou então a mudar a visão dele. E é muito bacana a gente acompanhar no decorrer de uma conversa um espírito que entra com uma postura fútil e sai transformado com uma proposta de missões, de grandes realizações. E um outro ponto importante também aqui a nós considerarmos é que, da mesma forma que foi colocado aqui, que ele até o momento não tinha aproveitado muito daquelas conversas, que é preciso que ele comece a ter um objetivo sério, a mesma coisa serve para nós. Porque hoje nós temos muitos livros espíritas que falam sobre o mundo espiritual, falam sobre a rotina dos espíritos, mas se nós não tivermos um objetivo sério, um propósito filosófico para aprender com essas instruções, ele vai ficar apenas como um livro de fofoca, um livro de entretenimento.
Então o objetivo dos nossos trabalhos, o objetivo do nosso estudo, tem exatamente isso, fazer com que nós aproveitemos cada situação que é apresentada para nós por parte dos espíritos como algo que realmente influencie e mude a nossa forma de ver o mundo. Então, pelo menos nessa parte filosófica, e é algo que eu insisto bastante nos nossos trabalhos, né, de sempre analisarmos, sempre raciocinarmos, trocarmos ideia, para poder tirar o máximo de cada situação, por mais simples que ela seja, daquilo que é trazido pelos espíritos e, por sua vez, daquilo que existe à nossa volta aqui no nosso mundo. Então, bom dia, deixa eu ver quem chegou aqui embaixo. Bom dia, Regina, bom dia, soldado. Vamos lá, André colocou, né, eu ouvi a aula passada, né, no YouTube e amei essa entrevista, né? É um super aprendizado de vida e de como conversar com encarnados e desencarnados, né? Muito bacana. O Braço colocou, né, achei tão interessante quando li o relato desse espírito brincalhão. E agora vem a segunda conversa, né? Então a gente vai seguir essa passagem, né? E o soldado colocou, né, que o espírito cresceu simplesmente porque é aquilo que a gente vê, né, soldado? Eu comentei isso semana passada. Se você pega alguém na rua, alguém que você conhece, dependendo da forma como você conversa com a pessoa, o assunto vai se dirigir para esse ou para aquele caminho. Então, por mais simples que seja a pessoa, por mais vulgar que ela seja, dependendo da forma como a conversa é dirigida, é possível tirar ali grande proveito daquela troca de ideias. Foi o que aconteceu aqui então com esse médium. Bom dia, Chaconete. A Sandra colocou, né, meu pai quando desencarnou apareceu para minha tia 2 dias depois, andando pelo quintal. Acreditei que ela morria de medo, estava fazendo prece no lar, né? Natural, né? Pessoas que não estão acostumadas a lidar com espíritos assustarem, e até mesmo quem está acostumado a lidar com espírito não espera que apareça um espírito assim familiar, né, na nossa vida comum, né? Vamos lá então. O Braço colocou, acha que foi esse que até evitou uma loja ser roubada. Não me recordo, Braço, vamos ver aqui no decorrer do nosso bate-papo. Então aqui a gente começa hoje, né, essa segunda conversa desse espírito então com aquele médium. Vamos lá, esse aqui é a questão número 36. Nós lembramos que essa entrevista vai ali até mais ou menos 67. Então temos ainda talvez esse encontro, né, e talvez ainda o próximo, né, teremos esse encontro e talvez ainda o próximo para continuarmos aqui, dependendo da forma como nós aproveitamos aqui esse bate-papo. Vamos lá então, questão número 36. Então, num outro dia, eles se encontraram na casa do médium. Então, meu caro Pierre, refletiste seriamente naquilo que conversamos o outro dia? Mais seriamente do que imaginas, pois faço questão de te provar que valho mais do que pareço. Sinto-me mais à vontade desde que tenho algo a fazer. Agora tenho um objetivo e não mais me aborreço. É questão de qualquer indivíduo que se sente produtivo, né, isso nós vemos na nossa vida comum. Aquele indivíduo ocioso, ele tende a ter a autoestima afetada, ele tende a se desvirtuar, né, a andar pelo caminho dos vícios, do desequilíbrio. Então há uma necessidade para todos nós, o trabalho, a autovalorização, né, exatamente, Brás. Então, no caso desse espírito, de uma hora para outra, ele tinha a tendência, nós vimos aqui, como aconteceu também em outros encontros, ele não era um espírito mau. Ele era apenas um espírito que não tinha esclarecimento suficiente para tomar e para seguir um caminho em que ele se sentisse valorizado. Nesse caso, ele foi então, claro, pela inspiração, conduzido ao encontro com esse médium, e aí então, a partir de uma simples proposta para que ele pudesse fazer algo que o valorizasse, ele rapidamente mudou a sua postura. A partir daquele momento, com toda certeza, ele já não veria mais aqueles companheiros, aqueles amigos, aqueles comparsas que ele tinha, da mesma forma. Ele já se sentia diferenciado simplesmente pelo reconhecimento que ele recebeu. Bom dia, Arnaldo. Depois nós temos 37. Salve, Elcio. Falei de ti ao senhor Allan Kardec. Comuniquei-lhe nossas conversas e ele ficou muito contente. Deseja entrar em contato contigo. Já o sei. Estive em sua casa. Quem te conduziu até lá? Teu pensamento. Voltei aqui depois daquele dia.
Vi que querias falar-lhe a meu respeito e disse a mim mesmo: vamos lá primeiro. Provavelmente encontrarei material de observação e, quem sabe, uma ocasião de ser útil. Bom, aqui, né, essa relação que nós temos com o mundo espiritual é uma relação muito íntima e nós temos provas disso, né, aqui no nosso trabalho, né, até mesmo ontem conversando, né, sobre o Livro dos Espíritos. Ontem ou antes de ontem, né? Foi antes de ontem. Foi ontem. A nossa querida Cecília, acompanhando aqui o nosso trabalho, trouxe uma intervenção valiosa para ajudar nas nossas reflexões, né? Então, enquanto nós vamos conversando, os espíritos estão ali atentos, nos acompanhando, dependendo do teor, né, do trabalho que nós fazemos, dependendo do teor das nossas ocupações. No caso de ocupações fúteis, ocupações improdutivas, teremos com toda certeza a presença de espíritos que alimentarão cada vez mais esse tipo de postura, esse tipo de conduta. Quando nós temos uma posição, uma atitude mais valorosa, né, com um valor maior de aprendizado, de reflexão, de transformação, nós temos espíritos que também nos acompanham. Como nós vimos aqui então, o médium, enquanto ele já trazia esse planejamento de fazer com que esse espírito entrasse em contato com Kardec, para que Kardec, a partir das suas experiências, a partir do seu conhecimento, pudesse tirar proveito dessa comunicação, o espírito então, motivado que ele se encontrava para começar essa nova tarefa, já observava quem seriam aqueles com quem ele trabalharia. Então, simplesmente pelo fato desse médium pensar e começar a se organizar para conversar com Kardec a respeito dele, ele então já tomou a iniciativa, já foi conhecer Kardec, já começou a analisar os planos, seguindo ali o pensamento. Então o pensamento, o desejo dele. E é curioso que desse item, que o pensamento conduziu esse espírito até Kardec, nós podemos estender para os trabalhos de comunicação de mensagens consoladoras, que o Chico trabalhava lá em Uberaba, que outros médiuns trabalhavam e trabalham em outros centros espíritas, quando então um indivíduo vai, após sofrer ali a perda de um ente querido, ele vai até o centro espírita em busca de uma comunicação. E aí então a comunicação vem. E ele fala: nossa, que sorte! No dia que eu fui no centro espírita, a comunicação chegou. Mal sabia ele que, na verdade, na maioria das vezes ele é induzido a ir até aquele local exatamente porque o espírito quer se comunicar. E o espírito, então, acompanhando a família, o desejo da família de ir até um local, o desejo de ter aquela comunicação, de estreitar essa relação entre essas duas dimensões, o espírito, então, sentindo o impulso do pensamento, sentindo a força do pensamento, ele então vai acompanhando as nossas ações. E aí então nós vemos na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando então Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. E a resposta é: muito mais do que nós imaginamos. De sorte que são eles que nos induzem. Que são eles que nos conduzem, né? Dudu colocou, né? O interessante é que Cecília, no trabalho na espiritualidade, é ligada no estudo daqui, né? Como impressiona essa conexão com tudo, né? E muito mais do que isso, né, Dudu? A gente viu, né? Aquela experiência que a gente teve aqui foi muito legal. Na semana retrasada, né, que a gente estava estudando aqui a Revista Espírita, e a gente comentou sobre a poesia do mundo espiritual, né? E o Dudu comentou que, apesar de gostar de escrever poesia, nunca tinha tido contato com o espírito, né? Não deu outra. 10 minutos depois, um espírito se comunicou, trazendo uma poesia para nós, né? Então é assim que acontece. Então essas vivências que nós vamos tendo aqui no nosso trabalho, né? Essas vivências que vão trazendo para nós um novo aprendizado, uma compreensão maior da realidade do plano espiritual, se torna cada vez mais patente para nós, né? E da mesma forma também em outras experiências. A Angelina também, né, Angelina, da outra vez trouxe ali 2 comunicações para nós do plano espiritual de espíritos que nos acompanhavam aqui. Então é mais ou menos ali aquilo que vem, né, do trabalho do plano espiritual, com médiuns diferentes, em locais diferentes, falando sobre o mesmo assunto. Então aqui nesse caso nós vemos o espírito aqui também estando presente naquele trabalho que se desenvolvia.
mostra que o nosso trabalho está sendo ouvido e visto, né? Pois é, inspirado também graças ao bom Deus, né? É o conhecimento doutrinário aplicado na prática, sem dúvida. Vamos lá, continuando. Gosto de ver-te com esses pensamentos sérios. Que impressão tiveste da visita? Oh, muito grande. Ali aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram quanto ao futuro. É como uma luz que se fizesse em mim. Agora compreendo tudo quanto tenho a ganhar no meu aperfeiçoamento. É preciso, é preciso. Então o espírito aqui, ele começa a perceber que, na verdade, existe um campo largo de conhecimento para que ele possa explorar, simplesmente pela sua atitude, pela sua iniciativa. O que nós encontramos aqui no nosso mundo hoje, muitos espíritos que desencarnam sem essa compreensão do mundo espiritual, infelizmente acabam passando por um período de adaptação muito difícil. São pessoas que sofrem, são pessoas que têm uma dificuldade de compreensão, são as suas crenças que entram em choque com essa nova realidade. E aí então nós percebemos que a grande maioria aceita com naturalidade, apenas mudando a forma como observa essa nova experiência que vai vivendo no mundo espiritual, diferentemente dos dogmas e das crenças que alimentava. Se nós desencarnamos com essa compreensão prévia, nós automaticamente já somos inseridos na rotina do plano espiritual. Se nós resistimos a isso, se nós ignoramos essa realidade, nós passamos por essa dificuldade de mudança de perspectiva. Aqui nós vemos a mesma coisa, mais uma vez, como eu comentei com vocês. Não era um espírito mau, era apenas um espírito que não tinha compreensão, um espírito ignorante. E pelo fato de estar ali acostumado a viver essas futilidades no dia a dia, lembrando inclusive que ele próprio declarava, né, que era um espírito travesso, era um espírito briguento, que foi isso inclusive que motivou a sua desencarnação, provavelmente numa briga fútil que ele deve ter se envolvido, né? Até mesmo o médium conversou com o tio dele e ele disse que ele acabou desencarnando, que ele era um jovem problemático, aquela coisa toda. Então nós vemos um espírito que tem uma personalidade forte, que tem ali valores e vícios ainda a se desenvolverem, e aí depois no mundo espiritual simplesmente oferecendo para ele uma motivação, algo que o motive a mudar de atitude, que foi o que aconteceu. O Elcio lembrou, né, que a coincidência no pensamento tem uma finalidade, né, que é a instrução. Então a gente vê que basta apenas buscar a sintonia, né? Então é como se fosse uma estação de rádio, né, que irradia ideias, que irradia valores, e nós temos então estações que transmitem essas ideias em várias frequências. Depende de nós nos sintonizarmos com aquela mais adequada com os nossos propósitos. Felizmente nós vemos que estamos no bom caminho, né? A estação com que nós nos sintonizamos é uma boa instrução, né? uma boa estação. E continua. Posso, sem cometer indiscrição, perguntastes o que viste na casa dele? Claro, sem cometer indiscrição, a preocupação do médium de, olha, não me conta, né? Eu não quero saber de coisas que não diz respeito ao nosso propósito, né? Não é para tratar de questões da intimidade da família, mas simplesmente o que ele poderia tirar de instrução daquilo que ele vê da perspectiva do plano espiritual, porque nós vemos aqui também que tem uma curiosidade desse médium, que esse espírito nada mais, nada menos do que visitava a casa de Allan Kardec. Então a ideia é, quem são os espíritos que frequentam aquela casa? Quais são as atividades que se desenrolam no plano espiritual? É como se nós estivéssemos conversando com o espírito e ele disse assim, eu estive na casa de Chico Xavier, na época em que o Chico estivesse encarnado, ou do Divaldo, vamos pegar o Divaldo, que é o nosso contemporâneo aqui, que está do nosso lado, né? Um espírito disse, eu soube que Divaldo queria falar comigo e eu dei uma passadinha na casa dele. A nossa pergunta é, o que você viu lá? Conta para mim. Né? Regina lembrou, né, os famosos recebem muitas visitas, né, e de fato recebem. Então, assim, essa é uma interpretação que eu faço
que a pergunta que ele fez foi exatamente por esse lado, né, de tentar entender o que foi visto na casa de Kardec. Dá para imaginar a mobilização, a quantidade de espíritos, quem são os instrutores, se são espíritos de grande envergadura moral, enfim. Essa era a curiosidade dele, né? Por isso, sem cometer indiscrição, não era uma questão de saber sobre a vida pessoal de Kardec. A Sandra colocou, né, você já viu uma mulher que se diz médium num programa a cabo e sai falando das pessoas que se foram? Olha, eu já vi algumas pessoas, mas não me recordo dessa especificamente. Tem uma, né, que... esqueci o nome dela agora, que ela faz algumas previsões, dá algumas dicas. Não me lembro dela não, Sandra. Tem uma outra que é bastante famosa, até que eu me esqueci, né, quem seja ela, né? A Regina lembrou aqui no desfile de celebridades, né? Sim, né? Isso, exatamente, Dudu, a própria. O Flávio colocou também. Lá devia ter uma grande rede de proteção. Então, essas questões, Flávio, eu acredito que a pergunta... Não conheço, Sandra, essa médium que você se refere. Não conheço ela. Então, essa pergunta que foi colocada... Teresa Caputo, seria essa, Sandra? Que a Miriam colocou? Não sei quem é. Isso, né? Não conheço, não. Depois coloque aí o que você queria comentar. Então, mais uma vez, né? Posso, sem cometer indiscrição, perguntar-te o que viste na casa dele? A resposta, certamente. Lá como na casa de outras pessoas, vi tantas coisas que não falarei senão quando quiser, ou quando puder. O que queres dizer com isso? Não podes dizer tudo quanto queres? Não. Desde alguns dias vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém. Dir-se-ia que me dirige. Sinto um impulso do qual não me dou conta e ao qual obedeço, malgrado meu. Se quero dizer ou fazer algo inconveniente, posta-se à minha frente. Olha-me e eu me calo e me detenho. Olha que bacana essa situação que o espírito vive. Como nós já vimos, bom dia, Gilda, como nós já vimos lá nos relatos de André Luiz, naquelas visitas, né, que junto com, por exemplo, né, o ministro Clarencio, com Hilário, né, que são as personagens que nós estamos estudando lá no livro Entre a Terra e o Céu, ele comenta que ele vai até determinado local, eles vão até determinado local, e eles não são percebidos pelos desencarnados que lá estão, ou mesmo pelos espíritos, ou pelos desdobramentos, né, dos encarnados que moram naquele local, pelos encarnados que moram naquele local. Então a gente vê assim a sequência de eventos. Esse espírito foi até a casa de uma pessoa, lá ficava observando aqueles quadros, né, que pelo que nós vimos, nós deduzimos que eram quadros de mulheres, de quadros vulgares, vamos dizer assim. E ele ficava apreciando então esses quadros. Aí então ele foi para a casa do vizinho e se aproximou desse médium. Através da conversa, ele acabou então recebendo essas instruções e mudou de postura. E agora ele diz que quando ele então vê alguma coisa, ele nem sempre pode dizer. Ou dependendo de coisas que ele quer fazer, ele já não pode mais. Porque então aparece um espírito para ele dizendo que ele não pode. Então a gente vê que esse espírito, dá para a gente deduzir isso a partir dessas outras experiências que vão sendo passadas para nós, que esse espírito já o acompanhava, ele só não tinha percepção. E ele então era induzido naturalmente a tomar determinadas atitudes, a seguir por determinados caminhos. Então nós vamos lendo mais uma vez aqui, só para a gente poder reforçar, né? Então ele diz assim que, mais uma vez, que ele não pode, né, lá como na casa de outras pessoas, vi tantas coisas que não falarei senão quando quiser ou quando puder. Então é uma questão de vontade e de limitação. O que queres dizer com isso? Não podes dizer tudo quanto queres? Não. Desde alguns dias vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém. Dir-se-ia que me dirige.
Sinto um impulso do qual não me dou conta e ao qual obedeço malgrado meu. Se quero dizer ou fazer algo inconveniente, posta-se à minha frente. Olha-me e eu me calo e me detenho, ou seja, um espírito que exerce sobre ele uma autoridade moral. E isso começou a acontecer a partir da mudança de postura dele. Isso mostra que ele não é um espírito endurecido, não é um espírito mau. Era simplesmente aquele espírito que faltava aquele pequeno estalo para que ele começar a ter uma percepção diferente do mundo espiritual e da sua própria realidade. O Flávio colocou lá em cima, né, esta questão de visitas é interessante. Em uma reunião mediúnica, o doutrinador falou com o espírito a respeito... Deixa eu só um pouquinho aqui... Só voltar um pouquinho a tela, peraí. A respeito de mudar o comportamento, e o espírito só disse: bonito isso. Eu estava na sua casa hoje à tarde e vi como você estava se comportando na família, né? Então, muitos espíritos estão ali para dar aquela puxada na orelha, né? Para chamar a atenção. Voltando mais aqui, só um instantinho. A Miriam complementou aqui embaixo, né? Por isso que julgar e doutrinar não é a melhor opção, saia justa, né? Exato. O soldado coloca lá no alto, né? E só os consideravelmente evoluídos aparecem pouco ou são exclusivos deste ou daquele, no sentido de orientar. Tudo começa, né, soldado, conforme nós já estudamos, os espíritos que vão se aproximando de nós, eles vão cumprindo papéis dentro de determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, nós temos um espírito familiar que exerce sobre nós uma determinada autoridade moral, como nós vimos aqui. A partir do momento em que o espírito em questão, esse que se encontra em observação, esse que se encontra sob a influência, quando ele adquire um conhecimento mais elevado, ele acaba depois passando por uma alçada diferente. E aí então vem outro espírito assumindo esse papel. E assim os espíritos vão nos direcionando, né? A gente lembra, por exemplo, o próprio Raul Teixeira, quando ele começou o trabalho mediúnico dele, ele disse que era um espírito que começou a influenciá-lo para que ele começasse as psicografias. Então ele psicografava, até que chegou o momento em que o espírito disse: agora é hora de eu me despedir de você, porque outro espírito vem fazer o trabalho que deve fazer. E aí então veio para ele, me esqueci o nome do espírito que trabalhava com o Raul, vocês se lembram? É o espírito... me fugiu o nome dele agora. Qual é o nome do instrutor? Camilo, obrigado, Camilo. Então aí veio o espírito Camilo e começou a fazer o trabalho efetivo com ele, né? Dudu lembrou que aconteceu a mesma coisa também. E assim vai. Dentro do campo moral também acontece assim, né? Pois é, tá participando aqui também. Então dentro do campo moral também acontece a mesma coisa. Vamos lá então, continuando aqui a história com Kardec, que agora a coisa está começando a ficar bem interessante. Quem é esse espírito? Nada sei, mas ele me domina. É a questão da autoridade moral, né? Por que não lhe perguntas? Não tenho coragem. Quando quero lhe falar, ele me olha e sinto a língua travada. Kardec coloca uma observação, né? É evidente que aqui a palavra língua é uma figura, já que os espíritos não possuem linguagem articulada, né? Então, diante da autoridade moral, o espírito se sente constrangido diante de um espírito mais elevado. Deves ver se é bom ou mal. Deve ser bom, pois que me impede de fazer tolices, mas é severo. Por vezes tem um ar irritado, doutras parece olhar-me com ternura. Veio-me a ideia de que poderia ser o espírito de meu pai, que não quer se dar a conhecer. Isso parece plausível. Ele não deve estar muito satisfeito contigo. Ouve-me bem. Vou dar-te um conselho a respeito. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los na senda do bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que eles praticam conforme a educação que receberam, com o que sofrem ou são felizes no mundo dos espíritos.
A conduta dos filhos, pois, influi até certo ponto sobre a felicidade ou a infelicidade dos pais após a morte. Como tua conduta na terra não foi muito edificante, e como desde a tua morte não fizeste grande coisa de bom, teu pai deve sofrer por isso, caso tenha algo a censurar-se, por não te haver guiado bem. Então nós vemos que essa relação que nós temos uns com os outros, né, formando a família espiritual, vamos dizer assim, ela também exerce essa influência no mundo espiritual. Só que nesse caso nós temos uma autoridade moral de um espírito que foi o pai dele no mundo espiritual, que poderia ter sido o pai dele no mundo físico, e também no mundo espiritual exerce esse mesmo papel de orientá-lo, mas também com severidade. E a gente vê que essa severidade tem uma relação direta com a própria condição do espírito ainda nessa posição de ignorância, com os valores ainda limitados, uma vida no mundo físico bastante problemática, né? Então, no mundo espiritual, essa mesma severidade mantém, para que ele possa, então, sair daquele estado que ele ficou no plano espiritual durante 15 anos, apenas fazendo arruaças, e agora começando, então, a seguir um caminho mais direito e com severidade, para que ele, então, possa se desenvolver. O Arnaldo colocou, né, o espírito protetor pode assumir essa condição de pai, um espírito familiar, né, Arnaldo? Porque quando a gente fala sobre espírito protetor, nós vemos aqui um espírito que denota uma evolução moral muito grande. E no caso de um espírito protetor, né, estar encarnado com ele não tem a mesma facilidade de orientação. Então a gente coloca um espírito familiar, porque é assim que nós temos, né? Junto a esse espírito protetor, nós temos uma quantidade muito grande de espíritos em torno de nós. E esses espíritos são aqueles com que nós tivemos relações. E aí então nós temos aqueles que têm autoridade moral, aqueles que estão abaixo, né, na nossa evolução, em que nós influenciamos, quando nós somos influenciados. Então, a princípio, aqui nós vemos uma relação entre esses dois espíritos, muito mais de uma relação de comprometimento entre eles, do que necessariamente um espírito protetor. Protetor e anjo da guarda não são figuras diferentes, sim, né? A gente entende como anjo da guarda a expressão que Kardec utiliza, né, aproveitando essa ideia religiosa dos espíritos, denota um espírito de grande envergadura moral. Agora, os espíritos protetores, né, o guia, por exemplo, é uma outra expressão que nós utilizamos. Então, o fato de nós termos esses espíritos que se dedicam a nós na nossa evolução, não significa que outros espíritos próximos, espíritos familiares, também não nos ajudem na nossa evolução. É o caso, por exemplo, de relatos que nós temos, de vermos ali que um espírito diz assim, olha, eu estou com a minha avó, eu estou aqui com meu avô que me ajuda a fazer as coisas. E aí então a gente vai vendo essa hierarquia que vai se formando, e no caso esses espíritos protetores, tem ali uma intervenção muito mais específica no que diz respeito à evolução do espírito como um todo, enquanto que esses espíritos familiares que estão próximos e que exercem essa influência sobre nós, têm essa ascendência moral, nos direcionam nas situações do dia a dia, do cotidiano. Exatamente para que imaginarmos que nós temos ali os nossos instrutores espirituais que ficariam 24 horas exclusivamente nos observando. E na verdade eles estão ali próximos, né, dentro daquelas necessidades para nos direcionarem nas grandes decisões que nós temos que tomar, para seguirmos ali cursos que dizem respeito à nossa evolução. Então, no caso que nós vimos assim, o espírito que tenha sido o pai dele no plano físico, no mundo espiritual, observa-o no seu dia a dia para evitar que ele faça aquelas mesmas traquinagens. Esse espírito, por exemplo, não será capaz de orientá-lo a respeito de uma nova encarnação, de um planejamento reencarnatório. Então nós vemos assim essa hierarquia no mundo espiritual, em que todos aqueles que exercem uma influência estão sob observação daquele que tem responsabilidade direta sobre aquele espírito, né? Entendo que o protetor está conosco 24 horas por dia, pode se afastar, mas não nos abandona. Sim, ele está sintonizado 24 horas por dia para observar a nossa evolução, mas ele não toma decisões, por exemplo, naquelas situações do cotidiano.
ou não necessariamente precisa se preocupar com isso se há outros espíritos próximos. É uma relação que nós temos que ela pode ser mais próxima, ou uma relação apenas de observação e dessa orientação para situações capitais, do que nesse caso que nós estamos vendo aqui um espírito próximo apenas. Então, no caso de André Luiz, quando ele se encontrava no plano espiritual com a mãe dele, por exemplo, ela poderia chegar, trazer um conselho, orientá-lo e tudo mais, mas outros espíritos têm maiores responsabilidades. Aí é essa questão de afinidade, né? O que tem ouvido expositores dizendo que se afastam no sentido de abandono. Não, no livro dos Espíritos, quando nós estudamos sobre a relação dos espíritos protetores conosco, é um afastamento que, como Kardec recebeu como resposta, não o abandono, mas é aquele distanciamento, esperando que nós, através do livre-arbítrio, vivenciamos as consequências das nossas ações, mesmo que sejam negativas. E aí então, quando o espírito se machuca, quando ele se cansa e ele pede auxílio, e aí então esses instrutores se aproximam novamente. Então é nesse sentido. Agora, abandono não, abandono seria um equívoco. Ninguém fica à própria sorte, né? Todos nós temos ali aqueles que nos orientam, aqueles que nos guiam. Quanto mais resistência nós apresentamos, mais o espírito espera então que nós aprendamos com a dor, né? Que é essa dor que desperta. Dudu colocou, né, tem o meu guia, mentor Lucas, né, e com certeza é meu guardião, que não sei o nome, né? O Flávio lembrou, por isso gosto da expressão de André Luiz que fala da rede de proteção. São vários espíritos que podem nos ajudar. Estão aí para isso, né? Escutá-los é o problema. É a nossa relação social que existe no mundo espiritual, e nessa relação social a gente vai ali conversando com os espíritos próximos, espíritos amigos, que vão nos ajudando nas situações do dia a dia. Mas no momento em que nós temos que tomar grandes decisões, aí são esses responsáveis por nós que vão ali nos direcionar. Continuando, vamos lá. O espírito, então, diante dessa colocação, que pode ser o pai, ele acaba observando aqui, ele traz aqui uma resposta, né? Antes a Marion colocou, né? Sempre vamos ter o auxílio. Nós muitas vezes é que não queremos ter, né? É aquela criança rebelde que tem que aprender com a consequência da rebeldia para depois então despertar para a realidade. Então o espírito aqui responde, vamos em frente. Se não me tornei um homem de bem, não foi por me ter faltado mais uma vez a corrigenda necessária. Aqui ele faz uma referência ao tio, né, que foi o educador dele, vamos dizer assim, e com muita severidade. E ele mesmo reconhece, né, que ele sofreu muito, vamos dizer assim, sofreu muito na convivência com o tio. Mas ele também complementa, porque o bem mereci. Exatamente por ser ali aquele jovem rebelde, aquele jovem, vamos dizer assim, delinquente. Então aqui, esse espírito continua nessa aproximação, nessa presença no plano espiritual. 46. Talvez não tivesse sido a melhor maneira de corrigir-te. Seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma que ele tu prova aproximando-se de ti, se de fato é ele, como presumo. Deve sentir-se feliz com a tua mudança, o que explica a alternância de ternura e irritação. Quer auxiliar-te no bom caminho em que acabas de entrar, e quando te vir realmente empenhado nisso, estou certo de que se dará a conhecer. Desse modo, trabalhando por tua própria felicidade, trabalharás pela dele. Nem mesmo me surpreenderia caso tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir à minha casa. Olha só, já tinha então antecipado essa possibilidade, porque as coisas vão se encaminhando meio que por acaso, e a gente vê então que esse acaso nada mais é do que a resposta que a gente dá para aquilo que a gente não conhece. Então o espírito foi conduzido para lá, pela aproximação, começou a ser melhor observado, para que ele pudesse ser bem direcionado nesse novo caminho que ele vai seguir. E aqui então o próprio médium agora responde, não me surpreenderia caso tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir à minha casa. Se não o fez antes,
foi porque quis dar-te o tempo de compreender o vazio de tua existência, sem realizações e sentir-lhes os dissabores. Olha aqui, Arnaldo, essa parte que a gente coloca agora, que acabou de falar. Se o Espírito, então, não fez esse trabalho de orientá-lo para buscar essa nova transformação, foi porque ele quis dar-te tempo de compreender o vazio de tua existência sem realizações e sentir-lhes os dissabores. Assim, então, os instrutores, os nossos protetores espirituais também o fazem. Eles não ficam pegando no pé, olha, você tem que fazer aquele espírito chato que fica ali perseguindo e tal. Você quer ter livre-arbítrio? Então vai. Eu fico observando. Aí então, a hora que você se machuca, eu falo, tá vendo? Eu te avisei. Porque o aprendizado nosso depende muito da aquisição das experiências que a gente vai vivendo. O espírito que aprende sem ter experiência, ele pode tropeçar novamente. Então é através da vivência daquilo que ele escolheu, pois é, daquela vivência que vai fazer com que ele tome as decisões certas. O Arnaldo colocou, tem uma música que fala que o acaso vai me proteger. Pois é. É dos Titãs, né? O acaso vai me proteger. E a gente lembra, né, poeticamente dizendo, que o acaso nada mais é do que Deus agindo sem assinar a obra, né? Então a gente chama de acaso. Então, como foi colocado aqui, né? O Espírito, então, não fez o que poderia ter feito para que ele pudesse compreender. A resposta do Espírito, obrigado, obrigado, ele está lá, atrás de ti. Pôs a mão na tua cabeça, como se te ditasse as palavras que acabas de proferir. Então tá ali, né? Voltemos ao Sr. Allan Kardec. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu gabinete, trabalhando numa nova obra em preparo. Ah, ele cuida muito bem de nós, pobres espíritos. Se não nos conhecem, não é por sua culpa. Aqui tem uma observação de rodapé. Trata-se da obra O que é o Espiritismo. Vide a Revista Espírita de julho de 1859. Então aqui em breve, né, Kardec vai publicar o lançamento do livro O que é o Espiritismo, e aí então o Espírito observou já redigindo essa obra. Ele estava só? Só sim, isto é, não havia ninguém com ele, mas havia ao seu redor uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. Olha só então, aquilo que o espírito estava... O médium tinha perguntado para ele, né, o que você viu na casa de Kardec? Era aqui que ele queria chegar. Dá a entender isso, né, porque, claro, o médium não perguntaria por perguntar como é a vida na casa de Kardec apenas para poder satisfazer uma curiosidade fútil, mas exatamente para entender exatamente a dinâmica espiritual na casa de Kardec, pelo fato dele ser essa referência, pelo fato do trabalho complexo que ele estava desenvolvendo. E aqui então, ele estava sozinho, fisicamente, mas uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. Ele os escutava, ouvia-os tão bem, que olhava para todos os lados de onde provinha o ruído, para ver se não eram milhares de moscas, pois abriu a janela para olhar se não seria o vento ou a chuva. Kardec coloca observação. O fato era absolutamente exato. Então Kardec, né, que médium tijolo, como ele também era, ele acabava então ouvindo ruídos, ouvindo moscas e tudo mais, ele acabava se sentindo incomodado, e na verdade era o murmúrio dos espíritos que estavam ali, né, em volta dele, orientando para o seu trabalho. Entre tantos espíritos, reconheceste algum? Não, não são aqueles com quem me reunia. Eu tinha a impressão de ser um intruso e pus-me a um canto a fim de observar. Aqui é interessante também que ele, quando então chegou na casa de Kardec e viu aquela comitiva presente, ele então, entre aspas, recolheu-se na sua insignificância e ficou quietinho no canto só observando, já que, primeiro, foi permitida a entrada dele naquele ambiente. Segundo, ele sentiu a força,
da autoridade moral daqueles espíritos. Então, muitas vezes nós temos um espírito, por exemplo, que é um obsessor, não necessariamente um espírito perverso, um espírito rebelde, endurecido, mas é um obsessor, um espírito que tem ali uma revolta específica com uma pessoa e tudo mais. Então nós já vimos relatos em obras de André Luiz e outras obras também, de um espírito que, por exemplo, acompanha uma pessoa e vai acompanhando para poder observá-la naquilo que ele vai fazendo, igual uma observação desse espírito que observa outras pessoas, simplesmente ali por estar presente por estar. No momento em que aparece um espírito com uma autoridade moral, ele rapidamente se recolhe. E é o que acontece conosco, né? Você se lembra que nós já conversamos que quantas pessoas iam até Uberaba, por exemplo, para conversar com o Chico, ou vão conversar com o Divaldo, que simplesmente ficam calados, não conseguem falar nada. Tem aquele monte de perguntas para fazer, aquela curiosidade enorme para poder explorar ali todos aqueles assuntos, e quando estão próximos, simplesmente se calam. E é o que nós vimos aqui. Por isso, então, ele coloca: eu tinha a impressão de ser um intruso, e pus-me a um canto a fim de observar. Esses espíritos pareciam estar interessados por aquilo que se escrevia? Creio que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam o que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Quanto a Kardec, acreditava piamente que as ideias eram suas, parecendo satisfeito com isso. Então, naturalmente a gente tem essa pretensão de criar uma linha de raciocínio, de criar umas ideias, de criar ideias que nós assumimos como sendo nossas. Afinal de contas, elas foram construídas na nossa mente. Não é, por exemplo, uma ideia que é soprada, que do nada traz assim um contraste com aquilo que se pensa. Então são ideias que vão surgindo a partir das experiências que nós vamos vivendo. Então a impressão que dá é que aquilo saiu daquele amontoado, podemos dizer assim, aquele amontoado de papéis que a gente vai acumulando na nossa mente. Então a gente naturalmente assume a responsabilidade e assume a autoria por aquilo que é criado. Mas os espíritos, então, conhecendo aquilo que se passa em nossa mente, nos nossos arquivos mentais, eles vão então nos dirigindo para prestar um pouco mais de atenção nesse caminho, seguir a linha de raciocínio daquela outra forma, e assim as coisas vão acontecendo. E Kardec, nesse caso, como ele estava completamente concentrado no seu trabalho, o raciocínio ia se desenvolvendo e ele se sentia plenamente satisfeito por isso. Então, embora ele tivesse consciência da presença dos espíritos e da influência que eles exerciam, é muito difícil nós dizermos assim: eu fiz isso ou os espíritos me influenciaram nisso. Então nós sabemos que existe essa mistura, essa comunhão de ideias, porque nós temos ali a nossa bagagem intelectual, e os espíritos então vão complementando, nos ajudando a organizar melhor essas ideias, a aprofundar um pouco mais. A missão sendo cumprida, e nós estamos vendo aqui, soldado, nesse bastidor que é colocado para nós aqui por esse espírito, tudo aquilo que Kardec viveu desde o início da elaboração do Livro dos Espíritos e dos demais livros que ele publicou, inclusive da própria Revista Espírita. Continuando. Foi tudo o que viste? Depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram num outro aposento com Kardec. Puseram-se a conversar, faziam perguntas. Ele respondia e explicava. Aqui então Kardec já fazendo um estudo, orientando outros encarnados, orientando aqueles que também se interessavam no desenvolvimento da doutrina. Lembrando que aqui, em 1859, Kardec estava aqui no 2º ano, após o lançamento do Livro dos Espíritos, e mais do que isso, lembrando que ele começou a desenvolver os trabalhos em 1855, e aqui nós estamos em 59, então 4 anos depois do início dos seus trabalhos. E é então aquelas pessoas que estavam lá fazendo aquelas reuniões, perguntas, conhecendo e tudo mais ou menos aquilo que também acontecia lá na própria sociedade.
Conheces as pessoas que lá estavam? Não. Sei apenas que havia pessoas importantes, pois a uma deles se referiam sempre como príncipe, e a outra como senhor duque. Os espíritos também chegaram em massa. Havia pelo menos uma centena, dos quais vários tinham sobre a cabeça uma espécie de coroa de fogo. Os outros se mantinham afastados e ouviam. Vocês imaginavam esse tipo de relato nos trabalhos feitos com Kardec? Por mais criativo, né, que eu fosse, eu imaginava aqueles espíritos. Nós temos até algumas gravuras que mostram alguns espíritos assim sobre aquela mesa redonda onde Kardec se encontrava e tudo mais. Mas nesse caso, olha só que bacana. Primeiro eram pessoas, autoridades da sociedade, que se interessavam em conversar com Kardec. Claro que Kardec abria então esse espaço para fazer aqui essas conferências com essas pessoas que eram notórias na sociedade. Imagina, por exemplo, Kardec em casa, ele recebe ali uma comunicação de um emissário que diz assim: olha, o príncipe quer falar com você. Obviamente Kardec, que era um homem culto, um homem com bastante educado, com bastante respeito, né, pela sociedade onde ele via, pelas autoridades com quem ele se relacionava, ele então abria, né? Não, claro, eu recebo ele aqui em casa. E aí então as pessoas iam ter ali, satisfazer as curiosidades, conversar sobre experiências. E até mesmo aqui no Brasil nós tivemos isso, né? Relatos de que Dom Pedro II, com outras autoridades e outros intelectuais, faziam também essas reuniões de estudo sobre a doutrina espírita. E aí, então, claro, aqueles que tinham maior conhecimento davam toda a atenção, porque era interessante, era de interesse deles fazer essa difusão e trocar essas ideias. Então aqui, pelo menos, pelos títulos que nós vimos, né, o príncipe e senhor duque, dá para ter uma ideia das relações pessoais de Kardec. Mas aqui tudo em torno não era uma relação pessoal de interesse pessoal. Era uma relação de Kardec como responsável pela divulgação da doutrina espírita. E tu, o que fazias? E voltando lá em cima, né? Pelo menos uma centena, dos quais tinham sobre a cabeça uma espécie de fogo. Os outros se mantinham afastados e ouviam. E aí então, naquele momento em que Kardec mostrava, apresentava a doutrina espírita para aquelas autoridades, estavam também autoridades morais e intelectuais do plano espiritual. Então, olha que movimentação que tinha na casa de Kardec, que era uma casa pequena. E estavam todos lá. O Flávio colocou, né, ainda mais naquela época, né, para dar uma credibilidade às experiências. Sim, era uma necessidade de ter essa boa influência social para mostrar que a doutrina espírita não era algo fútil, algo vulgar que alguém simplesmente brincava, mas mostrava às autoridades que estavam lá e exatamente soldado a importância que a doutrina espírita tinha. O Flávio coloca também como em alguns relatos pessoas sérias e de moral ilibada entre os encarnados. Né? Bem bacana isso. E continua. E tu, que fazias? Eu também ouvia, mas sobretudo observava. Veio-me então a ideia de fazer uma artimanha para ser útil a Kardec. Dir-te-ei mais tarde o que era, quando eu tiver alcançado o êxito. Então deixei a reunião e, vagando pelas ruas, divertia-me em frente às lojas, misturando-me com a multidão. Então ele continuava sendo ainda aquele espírito sem grande comprometimento, né? Embora ele tivesse já esse interesse em se melhorar. Mas ele, quando saía para a rua, ele só não fazia mais arruaças, mas ele continuava sendo um espírito comum. De sorte que, em vez de ir aos teus negócios, perdias tempo? Não o perdi, pois que impedi um roubo. Olha aqui, Brás, que você comentou. Ah, tu te metes também em assuntos da polícia? Por que não? Passando defronte de uma loja fechada, notei que lá dentro se passava algo estranho. Entrei e vi um rapaz muito agitado indo e vindo, como se quisesse ir ao caixa do lojista. Com ele havia dois espíritos, um dos quais lhe soprava ao ouvido: Vamos, covarde, a gaveta está cheia.
poderás te divertir à vontade, etc. O outro ainda tinha um semblante de uma mulher, bela e cheia de nobreza, qualquer coisa de celeste e de bondade no olhar. Dizia: vá embora, não te deixes tentar. E lhe soprava as palavras prisão, desonra. O rapaz hesitava. No momento em que se aproximava do caixa, interpus-me à sua frente para o deter. O espírito mau pediu-me que não me metesse. Eu lhe disse que queria impedir o moço de cometer uma má ação, e talvez de ser condenado às galés. Então o espírito bom aproximou-se de mim e me disse: é preciso que ele sofra a tentação. É uma prova. Se sucumbir, será por sua culpa. O ladrão ia triunfar quando o espírito mau empregou um artifício abominável que deu resultado. Fez-lhe ver uma garrafa sobre a mesinha. Era aguardente. Inspirou-lhe a ideia de beber, para criar coragem. O infeliz está perdido, pensei comigo. Procuremos, ao menos, salvar alguma coisa. Eu não tinha outro recurso, a não ser advertir o patrão. Depressa. Num piscar de olhos, eis-me em sua casa. Estava jogando cartas com a esposa. Era preciso encontrar um meio de fazê-lo sair. Se ele fosse médium, ter-lhe-ias feito escrever o que quiséssemos. Ele acreditaria, pelo menos, nos espíritos? Não tinha bastante espírito para saber o que é isso. Eu te ignorava o talento para fazer trocadilhos. Se me interrompes, não direi mais nada. Provoquei-lhe um violento espirro. Ele quis aspirar rapé, mas havia deixado na loja a tabaqueira. Chamou o filho, que dormia num canto, e disse-lhe para ir buscá-la. Não era bem isso que eu desejava. O menino despertou resmungando. Soprei à mãe que dissesse: não acorde a criança, tu podes muito bem ir buscá-la. Finalmente ele se decidiu. Eu o acompanhei para que fosse mais depressa. Chegando à porta, percebeu luz na loja e ouviu um ruído. Ficou tomado de medo. Tremiam-lhe as pernas. Empurrei-o para que avançasse. Se tivesse entrado subitamente, pegaria o ladrão como numa armadilha. Em vez disso, o imbecil pôs-se a gritar: pega ladrão! O ladrão escapou, mas em sua precipitação, perturbado também pela aguardente, esqueceu de apanhar o boné. O dono da loja entrou quando já não havia ninguém. O que acontecerá com o boné não é da minha conta. Aquele sujeito está metido em maus lençóis. Graças a mim não houve tempo de consumar-se o furto, do qual livrou-se o comerciante pelo medo. Isso, porém, não o impediu de dizer, ao retornar à sua casa, que havia derrubado um homem de 6 pés de altura. Veja só, disse ele, como as coisas acontecem. Se eu não tivesse tido a ideia de aspirar rapé? E se eu não houvesse impedido de mandar o menino? Retrucou a mulher. É preciso convir que tivemos sorte. Olha o que é o acaso. Eis, meu amigo, como nos agradecem. És um bravo rapaz, meu caro Pierre, parabéns. Não te desanimes com a ingratidão dos homens. Encontrarás muitos outros assim. Agora que te comprometes em lhes prestar serviço, até mesmo entre os que creem na intervenção dos espíritos. Sim, e sei que os ingratos um dia serão pagos com ingratidão. Vejo agora que posso contar contigo e que te tornas verdadeiramente sério. Mais tarde verás que serei eu a te ensinar moral. Então, antes da gente continuar, para finalizar aqui a nossa entrevista, né, falta pouquinho já, essa história que nós vimos então, né, das influências dos espíritos, né, da presença de um espírito protetor, a presença de um espírito obsessor, né, ou de um espírito que traz uma influência negativa, mas o que é destacado aqui na revista, naquela frase, né, que na história que é contada, é quando aquele espírito, né, disse assim para nós: então o espírito bom aproximou-se de mim e me disse:
É preciso que ele sofra a tentação. É uma prova. Se sucumbir, será por sua culpa. Isso porque esse espírito, o Pierre, ele queria, de alguma forma, impedir o assalto, que o assalto acontecesse, que o roubo acontecesse, né? E nesse caso, o espírito continuaria tendo a tendência a cometer esse crime. Nesse caso, se ele desistisse no meio do roubo, seria mérito dele. Se ele consumasse o roubo, seria ali culpa dele próprio. De alguma forma aqui, o Pierre, então, já que ele não podia interferir diretamente com o ladrão, ele acabou então influenciando o dono da loja para que fosse até lá. Aí nós percebemos aqui que ele acabou, de certa forma, atrapalhando a experiência que aquele espírito deveria vivenciar. Falou também aqui sobre o recurso do espírito de fazer com que ele visse aquela garrafa de cachaça, né? Apesar de que cachaça é coisa nossa aqui do Brasil, né? Mas aquela garrafa de aguardente, e aí então fez com que ele perdesse mais ainda do autocontrole, já que tornou ali a sua mente mais nebulosa, né? Com o efeito do álcool. Então esse relato que nós vimos aqui dele impedir um roubo, de ver a influência dos espíritos, dos recursos que os espíritos utilizam, acaba sendo para nós de uma forma bastante instrutiva. E nós podemos estender essa mesma experiência para várias outras que nós temos aqui no nosso mundo físico. Muitas vezes uma pessoa que precisa de auxílio, outras vezes alguém que é induzido a não passar por determinado caminho, outras vezes os espíritos apenas observam para ver qual vai ser a nossa atitude. Outras vezes, que é a parte mais difícil, nós vemos que espíritos amigos nos observam passando por uma experiência difícil e eles devem resistir a isso porque aquela experiência faz parte das nossas necessidades evolutivas. De ver, por exemplo, um acidente, de ver uma situação de constrangimento, os espíritos apenas observam. É necessário para nós vivermos aquela experiência. Avançando aqui para a gente continuar, vamos lá. Estamos na questão número 61. Como qualquer outro, eu o necessito e receberei de bom grado os conselhos. Venham de onde vierem. Eu te disse que queria que praticasses uma boa ação. Estás disposto? Podes duvidar disso? Creio que um de meus amigos está ameaçado de grandes decepções se continuar seguindo o mau caminho em que se encontra. Suas ilusões poderão perdê-lo. Gostaria que tentasses reconduzi-lo ao bom caminho, por meio de algo que o pudesse impressionar vivamente. Compreendes o meu pensamento? Sim, gostarias que eu lhe produzisse alguma manifestação agradável, uma aparição, por exemplo, mas isso não depende de mim. Entretanto, posso dar provas sensíveis da minha presença quando isso me for permitido. Bem o sabes. Então, essa presença dele ele poderia marcar através de um fenômeno que ele pudesse provocar, desde que isso fosse permitido. Observação de Kardec. O médium ao qual esse espírito parece estar ligado é advertido de sua presença por uma impressão muito sensível, mesmo quando não pensa em chamá-lo. Reconhece-o por uma espécie de arrepio que sente nos braços, no dorso e nas espáduas, mas algumas vezes os efeitos são mais enérgicos. Numa reunião que ocorreu em nossa casa, no dia 24 de março passado, este espírito respondeu às perguntas através de outro médium. Falava-se da sua força física. De repente, como que para dar uma prova, ele agarrou um dos assistentes pela perna e, por meio de um abalo violento, levantou-o da cadeira e o atirou, assombrado, do outro lado da sala. Aqui nesse caso foi ele mostrando então como ele poderia provocar esse efeito para marcar sua presença. Farás o que quiseres, ou melhor, o que puderes. Aviso-te que ele possui alguma mediunidade. Tanto melhor. Tenho meu plano. Que esperas fazer? Primeiro vou estudar a situação. Ver de que espíritos ele se acha cercado e se há meios de fazer algo com estes.
Aqui a gente para um pouquinho e vocês se lembram. Os espíritos que nos influenciam, eles são inteligentes. Sejam espíritos elevados, sejam espíritos obsessores. A melhor forma de agir contra ou a favor de alguém é conhecendo sua natureza, conhecendo sua realidade. Então existe aquele momento de estudo para elaborar uma estratégia. Como nós já vimos em alguns relatos, muitas vezes um espírito obsessor, por exemplo, percebe que não tem facilidade de interferir diretamente sobre uma pessoa, ou influenciar diretamente uma pessoa. Mas ele percebe que é possível influenciar pessoas que estão próximas, que apresentam ali uma fragilidade moral, e faz com que eles sejam influenciados. Então essa frase que ele coloca aqui no início, essa passagem inicial, primeiro vou estudar a situação, ver de que espíritos ele se acha cercado e se há meios de fazer algo com eles. Isso mostra a realidade do mundo espiritual, que as coisas não acontecem necessariamente de um modo impulsivo, mas existe um planejamento, existe uma estratégia, uma elaboração de planos para que os espíritos possam de alguma forma nos influenciar. Uma vez em sua casa eu me anunciarei, como fiz na tua. Interpelar-me-ão e responderei: sou eu, Pierre Le Flamand, mensageiro espiritual, que venho pôr-me a vosso serviço e que ao mesmo tempo desejaria vos agradecer. Ouvi dizer que acalentais certas esperanças que vos transtornam a cabeça e já vos fazem virar as costas aos amigos. Creio de meu dever, em vosso próprio interesse, advertir-vos de quanto vossas ideias estão longe de ser proveitosas à vossa felicidade futura. Palavra de Le Flamand, posso garantir que vos venho visitar imbuído das melhores intenções. Temei a cólera dos espíritos, e mais ainda, a de Deus, e crede nas palavras de vosso servidor, que garante que a sua missão é inteiramente voltada ao bem. Aqui então SIC, né? Então, quer dizer, o que ele quis dizer com isso, né? Se me expulsarem, voltarei 3 vezes e depois verei o que terei de fazer. É isso? Então aqui ele já traçou os planos, quais são as ideias que ele vai transmitir, de que modo que ele vai se apresentar, etc, etc. Muito bem, meu amigo. Não, mas não digas nem mais nem menos. Palavra por palavra. Mas se te perguntarem quem te encarregou dessa missão, o que responderás? Que foram os espíritos superiores. Para o bem, não posso dizer toda a verdade. Tu te enganas. Desde que agimos para o bem, é sempre por inspiração dos espíritos bons. Assim tua consciência pode ficar tranquila, porquanto os espíritos maus jamais nos impelem a fazer coisas boas. Está entendido. Agradeço-te e te felicito pelas tuas boas disposições. Quando queres ser chamados para me dares conta do seu resultado da missão, eu te avisarei. E aqui então essa conversa continuará no nosso próximo número, no mês de junho, no mês de junho de 59, eles então continuarão com essa entrevista, com essa conversa, para ver primeiro o resultado daquilo que foi planejado para essa tarefa, né? E depois nós veremos se Kardec vai também evocá-lo para tentar tirar aqui algum proveito dessa comunicação. Então, meus amigos, é isso. Encerramos aqui o nosso estudo. Passamos aqui essa última hora e 15 minutos, né, conversando sobre essa mensagem tão interessante, né? Uma pena que a gente não tenha tempo de ver tudo de uma vez, mas cenas dos próximos capítulos, nós veremos então o restante na semana que vem, né? Na verdade, daqui a algumas semanas ainda, né? Porque o próximo artigo que nós vamos estudar na sexta-feira que vem vai ser o Música de Além Túmulo. Vamos falar sobre o espírito Mozart, que vai trazer para nós aqui essas orientações sobre música de Além Túmulo, inclusive com uma entrevista de Kardec com Mozart. Tá bom para vocês? Então,
Wolfgang Amadeus Mozart é o nobre entrevistado de Kardec numa entrevista de aproximadamente 26 perguntas. De Chopin, nós vamos encontrar com Dona Ivone de Amaral Pereira, soldado, que nós vimos, né, no estudo do livro dela, falando sobre Devassando do Invisível, falando sobre recordações da mediunidade. Nós vimos lá. Então, Frederic Chopin, amigo íntimo de Dona Ivone. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Na próxima semana falaremos sobre esse capítulo, né, de música em Além Túmulo, e depois também sobre mundos intermediários ou transitórios. Esse capítulo aqui, esse artigo, vai trazer para nós uma instrução muito valiosa, porque esses mundos transitórios traz para nós uma referência sobre o mundo espiritual, quando nós saímos de um planeta como o nosso e vamos para outro planeta,